Olá, aluno, olá, aluna. Sou Romildo Calisto, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar sobre Maquiavel. Maquiavel é a lógica do poder. No final da aula você vai me dizer se Maquiavel era maquiavélico e se maquiavélico é um adjetivo justo para dar a Maquiavel. Vamos lá então? Maquiavel, ele pertence ao movimento filosófico, literário e artístico que surgiu na Itália, chamado Renascimento, onde os ideais greco-romanos de valorização da razão, do conhecimento do homem são retomados, renascem em forma de investigação. Nesse período, o homem vai ser colocado como o aspecto central, a base do conhecimento, e Maquiavel vive num ambiente, num lugar onde existia ainda um estado que não era unificado. Ele morava num principado chamado Florença, onde vai ser futuramente a Itália, e ele era um homem extremamente engajado na política do seu tempo, né? Trabalhou na chancelaria, foi diplomata, foi inclusive acusado de golpe, né, ao governo da sua época, ficou exilado, Enfim, Maquiavel é uma pessoa que não apenas pensou a política, ele fez política, ele se envolveu na política do seu tempo. Mas antes de falar de Maquiavel, vamos falar sobre esse período tão rico na produção artística, na produção filosófica, literária, que é o Renascimento. Aqui nós temos uma imagem de Michelangelo, A Criação de Adão, um afresco da Capela Sistina, em que nós temos a representação, né, de Adão e de Deus com uma certa similaridade, com uma certa, né, semelhança nos traços anatômicos de Adão e de Deus, e essa proximidade entre os dois. Um aspecto muito importante no Renascimento, que embora haja uma laicização do conhecimento, ou seja, o conhecimento se torna mais humano, se torna mais laico e menos teológico, como era na concepção cristã, não há um ateísmo. Então, há uma ressignificação do homem com Deus, mas não há uma negação do homem com Deus no período do Renascimento. Nós temos um pensador muito importante nessa época, contemporâneo, próximo de Maquiavel, chamado Pico della Mirandola, que ele faz uma oração da dignidade humana. E nessa oração ele diz assim: não te dei, Adão, nem um lugar fixo, nem um aspecto que te seja próprio, nem privilégio particular algum, de maneira que o lugar, o aspecto, os privilégios que possas desejar, obtenhas e guardes segundo o teu desejo e o teu sentimento. Ou seja, esse pensador, ele dizia que Deus fez o homem com a racionalidade para que o homem pudesse desenvolver todo o seu potencial, para que o homem fosse artífice de si mesmo. Ou seja, eles não negam a filiação do homem a Deus, mas eles falam, se Deus fez o homem com toda essa tecnologia racional, não é para ele esconder os seus dons e os seus talentos, mas é para ele ser capaz de desenvolver toda essa potencialidade nas artes, na literatura, na filosofia, na ciência, etc. Bom, Maquiavel, ele é considerado um divisor de águas na teoria política. Para alguns, ele é o fundador da ciência política. Divisor de águas, fundador da ciência política, uma pessoa que mudou completamente a forma de ver o homem do ponto de vista político, do ponto de vista até antropológico. O que existia antes dele para ele dividir essas águas? Muito bem, Maquiavel, ele vai romper com uma concepção, vamos dizer assim, mais otimista do ser humano, cunhada por Aristóteles e depois cristalizada pelos filósofos medievais, que diziam mais ou menos o seguinte: Aristóteles dizia que o homem é um zooloricon. O que é um zooloricon? O animal que possui na sua essência a dimensão social. Ou seja, o homem, naturalmente, ele se organiza em sociedade, ele vai viver em sociedade. E para Aristóteles, o homem, ele possui essa dimensão social porque é na relação com o outro que ele melhora a sua habilidade de pensar, de argumentar. Então ele se torna plenamente humano, ele desenvolve, atualiza a potência humana em sociedade e ele está inclinado a viver em sociedade naturalmente. Já os filósofos medievais, o cristianismo medieval, vai dizer que, na verdade, o rei, ele é um representante de Deus na terra, ele tem um direito divino de governar e que o rei do universo é Deus. E o rei, ele tem apenas que representar a ordem, o poder de Deus na terra.
Observe, a política ela não era autônoma, a política era heterônoma. Na Idade Antiga, um bom governante é aquele que era um bom pensador, talvez um bom filósofo, para Platão, por exemplo, ou uma pessoa que tinha virtude em Aristóteles. E para os cristãos, um bom governante é aquele que segue os 10 mandamentos, é aquele que segue as virtudes teologais, por exemplo. Veja, a política, ela não é autossuficiente. A política é apenas um desdobramento de uma ética ou de uma concepção cristã, por exemplo. E o que o Maquiavel ele propõe como perspectiva, como horizonte? Maquiavel ele propõe como perspectiva tomar os homens como eles são, e não como os filósofos ou os cristãos imaginaram que ele era. E tem uma frase no capítulo 15 do Príncipe, um texto, um pedaço de um texto que é bastante exemplificador dessa ideia. Disse Maquiavel: parece-me mais conveniente seguir a verdade efetiva das coisas do que a imaginação desta. O que Maquiavel quer dizer com isso? O que ele disse com isso? Que é mais aconselhável, parece ser mais prudente, o governante, e ele escreveu o príncipe para o monarca da época, para o príncipe da época, até como uma forma de talvez voltar ao poder, como um presente, para dizer o seguinte: eu te aconselho a não criar expectativas muito positivas sobre o homem, não ler muito o que os filósofos falaram sobre o homem, ou o que os cristãos pensam do homem como um ser voluntarioso, um ser bom por natureza. Eu te aconselho a dar uma lida na história e perceber como os homens foram ao longo da história. O que Maquiavel propõe, na verdade, é que a gente olhe o homem do ponto de vista estritamente político. E o que a política deve fazer? Ela deve fazer uma descrição de como os homens foram, e não uma prescrição de como os homens deveriam ser. O que Maquiavel propõe é uma separação. Olha que o termo é forte, mas sim, Maquiavel propõe uma separação entre ética e política. Por que essas duas coisas devem ser separadas? Porque o príncipe, quando for governar, ele vai ter que reunir em si habilidades que nem sempre vão agradar os 10 mandamentos, que nem sempre vão agradar as virtudes colocadas pela tradição. Veja, Maquiavel acredita que um bom Estado, um Estado organizado, harmônico, é um Estado em que o governante ele tem poder, ele consegue agir de acordo com aquilo que é necessário. Se o príncipe ele está atrelado a uma dimensão ética particular, privada, como a ética cristã, por exemplo, ele fica engessado na possibilidade de agir. Às vezes ele tem que punir exemplificamente, de forma exemplar, um assassino, um estuprador, por exemplo, e ele não pode fazer isso porque ele tem que seguir o mandamento de não matar. Mas, às vezes, na política, ele vai ter que executar a morte de alguém para que isso traga mais paz, para que isso traga mais benefícios para a sociedade. Veja, a ética política, ela parece não ser igual à ética privada ou à ética cristã. Na política, o governante tem que poder fazer coisas que nem sempre correspondem às éticas individuais ou às éticas cristã ou clássica, por exemplo. Beleza? Muito bem. Para isso, eu vou ler um outro trecho do Príncipe para vocês entenderem o que significa isso, separar ética e política. Porque há tamanha distância entre como se vive e como se deveria viver, que aquele que trocar o que se faz por aquilo que se deveria fazer, aprende antes a arruinar-se que a preservar-se. Pois o homem que queira fazer em todas as coisas profissão de bondade deve arruinar-se, entre tantos que não são bons. Daí ser necessário a um príncipe, se quiser manter-se, aprender a poder não ser bom e a valer-se disso segundo a sua necessidade. Olha que interessante. Maquiavel não está falando para o príncipe ser mau, não está falando para o príncipe ser cruel, até porque
Maquiavel orienta o príncipe, não seja odiado, porque se você for odiado, as pessoas elas vão fazer algum movimento para te tirar do poder. As pessoas vão fazer motim contra você. Então, eu te oriento, príncipe, que você use o mal, faça o mal quando isso for necessário, mas não seja o tempo todo bom, porque as pessoas não costumam dar muito crédito às pessoas que são o tempo todo boas, que são muito éticas. Por exemplo, você aluna aí que está me assistindo agora, se a sua mãe pedir para você lavar vasilha, você vai lavar essa vasilha porque você ama incondicionalmente a sua mãe ou porque você tem medo de ficar sem celular, tem medo de sofrer alguma punição? Provavelmente você faz muitas coisas para sua mãe, para o seu pai, com medo de alguma coerção. E não necessariamente por causa do seu voluntário desejo de fazer o bem a eles. Então, entenda, as pessoas, segundo Maquiavel, elas não fazem o bem de forma voluntária, como pensava Aristóteles. Elas fazem o bem quando elas veem que vai ter uma consequência negativa em relação a isso, quando elas veem que isso vai ser ruim para elas. Maquiavel, então, orienta o príncipe a usar da maldade ou fazer um mal quando isso for necessário para produzir um bem comum, para produzir um bem às pessoas como um todo. Se você, por exemplo, no seu corpo tiver um pé que está com alguma inflamação e o médico falar, se você não amputar o seu pé, você vai morrer, você não prefere amputar o seu pé do que perder a vida? Pois é, hein? A mesma coisa acontece com o príncipe. Ele deve, às vezes, fazer coisas ruins para produzir coisas benéficas para a coletividade ou ao longo do tempo. Muito bem. Um príncipe bom é aquele que reúne nele mesmo dois valores, né? Aquele que considera duas perspectivas. A primeira perspectiva é a virtude. O que seria a virtude? A habilidade, a capacidade de fazer a coisa certa, a capacidade de se organizar, de se programar. Então, um príncipe virtuoso é aquele que não é aquele que é bonzinho, como o termo virtude sugere, mas é aquele que sabe governar. Então, o Maquiavel está dizendo, o príncipe não deve governar apenas porque ele é filho do rei, não apenas porque ele tem sangue nobre, ele deve governar se ele tiver habilidade para governar, ele tem que ser preparado para governar. Observe, aqui nós estamos vendo o nascimento de uma formação política dos governantes. Ele tem que ter jogo de cintura, ele tem que saber se portar publicamente, ele tem que saber falar, ele tem que saber se relacionar. Mas, príncipe, vai dizer Maquiavel, não conte apenas com a sua habilidade, com a sua virtude, conte também com o coeficiente de coisas que você não pode administrar. Ou seja, conte que vai acontecer a fortuna. A fortuna é o conjunto de coisas que você não tem controle sobre ela. Fortuna significa sorte, significa acaso. Então, o príncipe, ao mesmo tempo que ele tem que se planejar, ele tem que contar que, a qualquer momento, as coisas podem fugir do seu controle. E ele tem que estar esperando pelo inesperado também. O príncipe, ele tem que equilibrar nessa virtude e fortuna a força e a lei. Às vezes ele tem que usar a força, às vezes ele tem que usar o exército, mas às vezes ele tem que usar a lei também. Isso é relacionar virtude e fortuna. Se você olhar essa imagem, você vai ver aqui a roda da fortuna, né? A fortuna é uma deusa romana em que toda vez que ela gira a roda, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima, e assim, às vezes, é a vida. Hoje você tem saúde, amanhã você não tem, ainda mais em tempo de quarentena, né? Hoje você tem dinheiro, amanhã você, às vezes, perde o seu dinheiro. E onde está a habilidade do príncipe? Está em se preparar para os momentos em que a situação não forem favoráveis. Por exemplo, em momento de abundância, o príncipe, ele produz uma reserva para que no momento de seca o seu povo não passe fome, por exemplo. No momento em que o povo está revoltoso com o aumento de imposto, por exemplo, o príncipe ele faz alguma obra para que as pessoas vejam também que ele é um príncipe bom. Falando nisso, vamos ler um trecho do príncipe bem interessante, que que responde à pergunta se é melhor o príncipe ser amado ou ser temido. O que você acha? Quem é mais respeitado? Uma pessoa que é amada ou uma pessoa que é temida? Bom, o ideal é ser as duas coisas, mas como é difícil reunir as duas coisas, é muito mais seguro
quando uma delas estiver que faltar, ser temido do que amado. Porque dos homens em geral se pode dizer o seguinte, que são ingratos, volúveis, fingidos e dissimulados, fugidios ao perigo, ávidos do ganho. Então Maquiavel, ele tem uma perspectiva negativa do ser humano, não por uma antropologia que ele fez do homem, como vai dizer Hobbes, o homem é o lobo do homem, não, porque ele leu a história, e na história ele percebeu que o homem sempre percorreu as coisas buscando o seu próprio interesse. Se o homem é assim, alguém que faz as coisas por interesse, ele vai fazer as coisas corretamente para o príncipe, enquanto o príncipe estiver fazendo coisas boas para ele. Então o vínculo amor, ele é muito frágil, porque o dia que o príncipe tiver que aumentar o imposto, os homens vão se voltar contra o príncipe. E é isso que vai acontecer. O príncipe, ele deve então buscar um outro vínculo entre as pessoas, para que ele seja respeitado e, portanto, para que ele tenha controle do Estado e promova a harmonia, a estabilidade e o bem comum. O príncipe, ele tem que ser temido. Veja que temor é uma gradação de medo. Não é um medo que produz o ódio, é um medo numa gradação um pouco menor, numa graduação um pouco menor, né? Então, temer alguém é você não ficar esperando que essa pessoa sempre vai passar a mão na sua cabeça, que ela vai te ajudar, mas quando for necessária, ela vai te punir também. Então, Maquiavel, ele aborda esse tema de como você deve se manter no poder, dizendo para o príncipe qual que deve ser as qualificações, as qualidades que ele tem que ter para se manter no poder. Ou seja, o príncipe, ele não pode ser alguém que, primeiro, governe sem ter habilidade, segundo, que seja extremamente cruel ou que seja extremamente bom. Só que eu acho que a característica mais incrível na teoria de Maquiavel é porque ele é a primeira pessoa a falar sobre marketing político. Por isso que tantos políticos gostam de ler O Príncipe ou outros livros de Maquiavel. Porque o Maquiavel, ele tem uma intuição sobre a percepção das pessoas muito interessante. Ele fala que as pessoas, elas não olham para o fato diretamente. As pessoas interpretam os fatos. Então, as pessoas não olham para aquilo que é, elas olham para aquilo que parece ser. Por isso que, além de tudo isso, o príncipe tem que ter cuidado com com a imagem que ele passa para as pessoas, com a sua imagem. Então, o príncipe, ele tem que fazer o mal rapidamente, mas quando tiver que fazer o bem, ele tem que fazer o bem vagarosamente, em doses homeopáticas. Por quê? Porque ele vai criar uma imagem no inconsciente coletivo de que ele é uma pessoa justa. Então, além de ser bom, além de ter virtude, o príncipe tem que mostrar que ele tem virtude, ele tem que mostrar que tem habilidade. Para que isso é importante? Para que as pessoas continuem respeitando o governante. E respeitando o governante, que elas continuem seguindo a lei e tornando possível a convivência humana. Outra coisa que o governante ele tem que entender é que ele não pode usar a força de forma exagerada. Ele não pode usar a força de forma exagerada, porque quando ele faz isso, ele vai apresentar a imagem de um déspota. O que nós temos que entender em Maquiavel? Nós temos que entender em Maquiavel que o político, ele tem que dar para o povo a possibilidade do povo participar de alguma forma do poder. Por isso que algumas interpretações sobre o príncipe, sobre Maquiavel, de que ele é maquiavélico, ela é injusta, porque Maquiavel, num primeiro momento, parece defender o absolutismo, sim, ele quer que a Itália seja unificada, ele quer um príncipe forte, que seja temido, não necessariamente amado, mas num segundo momento, Maquiavel ele diz que a contradição, os conflitos são necessários ao fazer político. Então é necessário que o povo participe da política para que o povo limite o poder do governante. E que o governante também não deixe o povo fazer qualquer coisa, senão isso se transforma num caos. Então Maquiavel, ele sim, ele possui uma dimensão republicana. Ele não acredita que um Estado funciona bem se só o governante manda nesse Estado. Então, um Maquiavel parte 2,
ele abre a possibilidade da coisa ser pública, da res pública, como forma de organização social. Se nós pensarmos assim, nós vamos entender que existem dois Maquiavéis, né? Um Maquiavel que pensa na política como a partir de um príncipe absolutista, mas também temos o Maquiavel que pensa na política a partir de uma relação republicana. E aí, Maquiavel era maquiavélico? Parece que não. Parece que ele apenas ensinou o povo como funciona a política, ensinou a política como ela deve tratar o povo, como o Estado deve tratar o povo. Ficamos por aqui, até a próxima aula. Muito obrigado.